Vamos então para mais uma aula da Oficina Criativa em PPT, agora criando textos, títulos criativos, e nós vamos trabalhar com a parte de gradiente. Olha que legal! E o gradiente, ele serve não só para o texto, como para formas e tantas outras coisas, mas neste momento vamos focar no texto. Olha esse daqui, que legal, e a gente vai tentar recriar. A intenção aqui não é o estilo da fonte, nada disso, é focar no gradiente, tá? Então eu vou printar essa tela, Windows, Shift e S, atalho para printar, selecionei, beleza? Como se eu tivesse tirado uma foto disso daqui, agora vamos lá para o PowerPoint. Aqui, vou colocar um novo slide e vou colar aqui o meu texto. Bom, como que a gente trabalha com gradiente no que se refere a texto? Vamos escrever o texto. Então, caixa de texto, inserir caixa de texto e vou escrever aqui criatividade. Vamos aumentar a fonte. Escolhe a fonte que desejar. Nesse caso, ela não precisa ser muito grossa, mas também se ela for fininha não vai dar muito realce, né? Então, vamos procurar aqui uma fonte. Deixa eu colocar somente a primeira letra aqui em maiúsculo. Me critique, mas eu gostei dessa fonte aqui, tá? Essa fonte que eu estou utilizando é a Bartex. Ela foi extraída lá daquele site Fonte Meme e é justamente a fonte da Barbie. Então, eu baixei aquela fonte, coloquei no meu computador e eu vou utilizar ela agora aqui para esse nosso teste, tá? Mas pode fazer aí com a fonte que você tiver, com a fonte que você quiser, tá bom? Não tem problema. Eu vou utilizar essa aqui que eu achei que combinou bastante. E vamos lá então para o nosso foco de fazer o gradiente nesse texto. Como eu estou falando de texto, minha caixinha de texto está selecionada. E aí nós vamos aqui em forma de formato e nós temos a questão do preenchimento do texto. Preenchimento e aqui, né, tanto você pode vir aqui em gradiente, mais gradientes, ou então se você clicar nessa setinha vai abrir essas informações aqui na lateral. Nós vamos clicar na primeira aqui, estrutura de tópico de texto, e aí embaixo nós temos preenchimento de gradiente. Ok. Ele já vem automaticamente com um gradiente padrão. O gradiente é o seguinte, é a gente ter várias cores e você seguindo uma sequência de uma cor vai transitando de uma cor para outra de uma maneira suave, tá? E pode ser várias cores. Então aqui nesse caso nós podemos clicar nesses pontos e criando novos pontos de cor. Como também nós podemos deletar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e deleto, ó, clico, deleto, ele vai ficar somente com 2 pontos de gradiente. Vou colocar uma outra cor aqui para entender melhor. Vou colocar aqui do preto para o branco. Então, ó, ele vai do preto até chegar ao branco, tá? Se eu clico aqui no meio e coloco uma outra cor, por exemplo, vou colocar um azul. Então, ele vai vir do preto, vai vir pro azul até chegar no branco. Eu posso clicar nessa setinha aqui, ó, e vir mais pra cá, então mais branco ele vai ficar, tá? Vamos colocar assim. Ó, também posso fazer essa movimentação. E também aqui nós temos a direção. Se eu quero que ele fique na diagonal, de baixo para cima, na lateral, como é que eu quero que ele fique, tá? Então, vamos primeiro tentar compreender as cores que nós temos aqui, para tentar replicar o mais próximo possível do que a gente tem de exemplo. Então, aqui eu vou clicar nesse primeiro ponto, vou utilizar o conta-gotas, tá? Como eu não sei a cor exata, venho aqui ó, em conta-gotas e vou clicar. Por exemplo, ele tem esse roxo, então eu vou clicar aqui no roxo. Depois, o segundo, vou clicar nele, no conta-gotas, e vou selecionar esse lilás aqui, ok? Vou colocar mais um ponto, vou utilizar o conta-gotas e vou colocar esse azul. Vou clicar mais um ponto, conta-gotas e agora um verde. Deixa eu diminuir aqui. Outro ponto, depois do verde nós temos um amarelinho. E por último aqui nós temos um lilás.
tá? Mais ou menos isso. Voltar aqui. Lembrando que aqui eu posso arrumar essas questões aqui, ó, de distância, tá? Para melhorar a nossa cor. Ele está gradiente, só que ele está vindo da esquerda para a direita. Nesse caso nosso aqui, é meio que de baixo para cima ou de cima para baixo, né? As cores, elas estão iguais, só que no mesmo sentido, e não assim. Se quiser deixar assim, ok. É a maneira como está o gradiente, tá? É só, quero mostrar de uma outra forma como está aqui. Então, a gente tem na direção, e aí você vai escolher, ó, o jeito que tá. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já vai direcionando de cima para baixo. Ah, não, mas eu quero inverter. Então, clica nessa daqui e ele inverte, tá? Vou deixar desse outro jeito aqui mesmo. E ele vai ficar dessa forma. Se precisar, né, aumenta mais a intensidade das cores, ó. O roxo, vou colocar mais roxo pra cá. Pode ir arrumando isso daqui, de acordo com o que você precisa. Só clicar e arrastar, tá? Então, aqui nós já temos o gradiente. Ele tem um contorno preto. Então, eu vou clicar aqui em forma de formato. O contorno do texto, eu vou colocar um contorno preto. Ele tem um contorno um pouco mais grosso, né? Então, vou aumentar aqui esse contorno. E ele também tem uma sombra, ó. Ele não é só o contorno, ele também tem uma sombra. A gente pode trabalhar com as sombras vindo aqui em estilo do texto, sombra, e aí você escolhe essa sombra aqui, ele vai dando uma melhorada, ó. Observa que ele tem uma diferença, fica legal. Vou até usar, que eu gostei. Só que ele tem isso daqui, ó. Deixa eu colocar no modo apresentação. Tá vendo que ele tem uma... É como se a letra fosse em 3D, ela é um pouco grossa, isso daqui, ó. O que a gente pode fazer? Existem várias formas, quero mostrar uma. E aí eu vou duplicar esse meu texto e vou colocar ele todo na cor preta. E o contorno também já está preto. Eu vou clicar com o botão direito e enviar para trás. E agora, ó, é só ajustar. Aqui é bom ajustar com a própria setinha do teclado, tá? E aí ele vai se tornando essa profundidade, era a palavra que eu queria, ó. Então acaba que o seu texto ele fica mais profundo, tá vendo? Ó. E aí, legal, é só ajeitar aqui o tanto certo que você quer. E é isso. Olha aí que bacana, tá? Então aqui nós vimos como fazer uma espécie de profundidade da letra e também trabalhando com a parte do gradiente, ok? Isso daqui é muito válido para muitas coisas que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente está trabalhando com o texto. Lembrando, quero trocar esse texto, agora não é mais criatividade, eu quero falar sobre... vou escrever Brasil de novo, vamos lá. Então, quando eu escrevo, tem que lembrar que eu tenho duas caixas de texto. Então, eu tenho que vir aqui, editar a primeira e editar... Cadê? E editar a segunda também, ó. Tá? Editar a primeira e a segunda. E aí, mais uma vez, você vai colocar, né, posicionar da maneira como quiser, como achar melhor. Ó, e fica assim. Ok? Então aqui nós trabalhamos com gradiente e também com profundidade do nosso texto. Faz o teste aí, começa a pesquisar algo novo na internet, tenta replicar e aí depois nós vamos para a nossa próxima aula. Beleza? Que vai ter mais e mais fontes criativas. Bora lá!